castelo forte é o nosso Deus. E nós ainda estamos trabalhando, meus irmãos, a pergunta número 12 do Catecismo Maior, que é ainda a definição dos decretos. Eu estou trabalhando com os irmãos a definição e algumas características dos decretos. Nós já vimos 3 características. Nós vimos primeiramente que o decreto ele é eterno, porque Deus predestinou tudo o que acontece antes da eternidade, antes dos tempos eternos. Portanto, o decreto ele é eterno. Antes de existir no princípio, criou Deus, já existiam os decretos divinos. Em segundo lugar, nós vimos que além de ser eterno, os decretos também são soberanos. Ou seja, aquilo que Deus institui no seu decreto, na sua ordem, aquilo que Deus predestina, Ele então o faz soberanamente. O que isso significa dizer? Que tudo aquilo que Deus estabeleceu antes dos tempos eternos se cumprirá. Porque ninguém pode desafiar a legislação, a norma de um soberano, ok? Então, sendo Deus soberano, tudo aquilo que Ele decretou antes dos tempos eternos acontecerá, porque isso é soberania. E nós vimos, em terceiro lugar, que o decreto de Deus tem por característica ser infalível. Ou seja, além de ser eterno, antes dos tempos eternos, além de ser soberano, porque aquilo que Ele decretou se cumprirá, Ele é também infalível. Ou seja, aquilo que Deus decretou não falhará. Sob qualquer circunstância, sob qualquer hipótese, Deus não falhará nos seus decretos. Por isso, nós nos lembramos, por exemplo, daquela situação lá do livro de Jó, quando, lá no capítulo 42, depois de ter passado toda aquela situação de sua vida, que nós conhecemos, Jó pôde declarar o seguinte: olha, eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. E ele então afirma o seguinte: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, porque os planos do Senhor são verdadeiramente infalíveis. Então nós vimos, meus irmãos, estas 3 características do decreto divino. Nós vamos ver agora a 4ª característica, que é a característica da imutabilidade, ou seja, os decretos de Deus são imutáveis. E esse é um ponto importante da nossa teologia, porque isso garante para nós o fato de que Deus, Ele não vai mudar de ideia no meio do caminho. Imagine se Deus, Ele mudasse de ideia no meio do caminho. Suponhamos que Ele tivesse escolhido alguns para serem salvos, e de repente, por qualquer uma circunstância, Ele resolvesse não mais salvar aquela pessoa. É óbvio que isso nos daria uma insegurança muito grande, porque alguém que muda os seus planos é alguém que desperta em nós algum tipo de desconfiança. Os seres humanos, os nossos planos, eles são mutáveis, não é verdade? Por isso é que nós não devemos, segundo as Escrituras, Jeremias diz que nós não devemos confiar no homem. O que Jeremias está dizendo ali não é que nós não devamos confiar nas pessoas, no relacionamento com as pessoas, porque é claro que, por exemplo, os meus filhos confiam em mim como pai. Eles confiam que eu vou dar a eles o alimento, dar a eles a educação, dar a eles o suporte num momento, por exemplo, de enfermidade. Eles confiam nisso, em alguma medida, né? A minha esposa confia em mim, como marido, como provedor. A igreja, os irmãos, confiam em mim, como pastor da igreja. Confiam nos presbíteros, como pastores. Ou seja, não é dessa confiança que Jeremias está falando.
A confiança que Jeremias está falando, que nós não devemos depositar no homem, é esta confiança aqui da imutabilidade, ou seja, o que nós não devemos fazer é acreditar, é pensar que o homem sempre cumprirá aquilo que ele promete. Por quê? Porque o homem, sendo pecador e sendo mutável, ele pode mudar os seus planos. Nós podemos fazer um planejamento, por exemplo, de uma viagem, mas, por uma circunstância ou outra, mudar os planos. Quantas vezes isso acontece, não é verdade? Nós podemos programar algo na igreja e, de repente, por alguma situação que foge ao nosso controle de programação, às vezes uma urgência, uma situação de falecimento, uma situação de enfermidade, uma situação, por exemplo, como foi o caso da pandemia, uma situação talvez até urbana, não é? Por exemplo, eu sei de uma igreja que a localização dela, lá no Recife, é uma localização muito ruim quando é época de carnaval, porque é bem numa via que é fechada para carnaval. Como é que os irmãos vão se reunir ali? Não tem jeito. Então, nesses dias, a igreja ela acaba sendo prejudicada, né? Às vezes até abre para atender algumas pessoas, mas não tem nem como realizar uma programação, porque o próprio barulho não consegue compensar né? Então, é um prejuízo, naturalmente. Embora ela possa ser luz, né, naquele lugar, mas, ao mesmo tempo, ela está numa situação que merece, ao menos, uma reflexão a respeito disso. Então, os nossos planos, eles podem mudar. Por isso, nós não devemos confiar no homem, de maneira final, de maneira última. Mas em Deus nós podemos confiar. Por quê? Porque Deus é imutável. Então, os planos dos homens, meus amados irmãos, eles são, com frequência, frustrados. Aquilo que nós planejamos nem sempre dá certo. Às vezes nós devemos ajustar, mas a palavra de Deus diz que o plano do Senhor, ele é durável, ele é imutável. Vamos ver um texto que vai nos provar esta verdade? Salmo 33, convido os irmãos para abrirem, para lermos juntos. Salmo 33, versículos 10 e 11. Salmo 33, 10 e 11. Vamos ler? O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Estão vendo? Então veja que o Senhor, ele frustra os desígnios, os planos das nações. Ele anula as nossas intenções, os intentos dos povos, das culturas, das pessoas individualmente. Mas o seu plano, o seu conselho, nós vimos lá no início, né, da definição de decreto, que a palavra conselho, ela significa a vontade de Deus, a vontade decretiva de Deus. Então, quando o salmista diz o conselho de Deus, ele está falando da vontade de Deus, a vontade que realiza. Essa vontade, ela dura para sempre. O que significa dizer que Deus é, portanto, imutável no modo como ele faz as coisas, conforme a imutabilidade dos seus decretos, ou do seu propósito. Vamos ver agora um texto do Novo Testamento, o texto de Hebreus, no capítulo 6, versículo 17. Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Vamos ler juntos também. Hebreus 6, 17. Vamos lá. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Esse texto, irmãos, é um dos textos mais preciosos desta carta, porque é um texto, toda a carta aos Hebreus, ela aponta para a superioridade de Jesus Cristo em relação ao sistema religioso judaico. Eu já disse isso aos irmãos algumas vezes, em alguns dos sermões que eu fiz aqui
em domingos de ceia sobre a carta aos Hebreus. Eu disse que Hebreus é uma comparação entre o judaísmo e o cristianismo. E o objetivo do escritor aos Hebreus é, depois de fazer esta comparação, mostrar que o cristianismo é mais valioso, é maior do que o judaísmo. Então aqui, nesse texto, ele está falando exatamente sobre o cumprimento da promessa de Deus. E ele está usando Abraão como o modelo do pacto, o nosso primeiro pai, o patriarca Abraão, para dizer o seguinte, que quando Deus quis fazer o pacto, fazer a aliança, estabelecer a aliança, estabelecer o acordo, o pacto, não é? O que ele fez? Diz o texto, ele se interpôs com juramento. Hebreus quer dizer o seguinte, que Deus entrou no relacionamento com o homem, e ao colocar ali as peças do animal, ou dos animais, para serem cortadas e simbolizadas na aliança, Deus mesmo cortou aqueles animais para simbolizar a imutabilidade da sua promessa. Ou seja, não é qualquer pessoa que está fazendo esse juramento, é o Deus criador de todo o universo. Então, quem cortou o animal diante de Abraão, estabelecendo ali o pacto, foi o próprio Deus, correto? Então é isso que Hebreus está dizendo. Quando Deus quis mostrar que a sua promessa era imutável, ele veio e ele mesmo cortou ali o animal para que pudesse selar o pacto, dividindo as partes, né? Para selar o pacto com Abraão e com o seu povo. Então isso mostra o Deus imutável. Quer dizer, nós não fizemos a nossa aliança, o nosso pacto, né? Não é com qualquer pessoa, não é com um ser humano que muda, não é com alguém que pode mentir, que pode adulterar o seu propósito, mas é com Deus imutável. Vamos ver mais um texto? Vamos ver Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos 8, versículo 37. Nesse capítulo de Romanos 8, o apóstolo Paulo também fala a respeito da segurança que os crentes têm em Jesus Cristo. Tanto é que ele começa o capítulo falando que nós não somos mais condenados. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo cumpriu definitivamente o propósito do Pai de escolher alguns para serem salvos e selar estes alguns com a herança do pacto. Portanto, nós nos tornamos filhos por causa de Jesus, somos incluídos na família da fé e por esta razão nós recebemos como herdeiros todos os benefícios que são desta família, a família da aliança. Vamos ver aí o versículo 37 de Romanos 8. Vamos ler? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Veja bem, esse é um texto que às vezes é usado fora do contexto, né? Há pessoas que dizem que nós somos mais que vencedores e por isso nós podemos fazer o que quisermos. Mas observe que Paulo diz, em todas estas coisas. Quais coisas? Estas que ele acabou de dizer. Quais são? Aquelas coisas que estão nos versículos anteriores, que dizem respeito ao fato de que Deus, ele nos salvou em Cristo Jesus. Versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós. Então, quem nos separará deste amor de Cristo? São estas coisas? Tribulação, angústia, perseguição? Não, nenhuma destas coisas nos separará do amor de Cristo. Por isso, em todas estas coisas, ou seja, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada, nós somos mais do que vencedores. Se porventura nós passarmos uma situação de aflição, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou. Se por acaso nós formos perseguidos, nós somos mais que vencedores, porque Cristo nos amou. Se por acaso nós ficarmos sem o que vestir,
somos mais que vencedores porque Cristo nos amou. Se tivermos de passar pela morte física, somos mais que vencedores porque Cristo nos amou. Então é disto que Paulo está falando, é da vitória do crente sobre estas coisas, em razão de que Deus decretou que Cristo Jesus viria para salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Então isso mostra, irmãos, que nós podemos ter a plena certeza de que Deus não nos abandonará. O Senhor, de fato, é o nosso pastor e nada nos faltará, pelo fato de que aquilo que Ele decretou, o seu propósito é imutável. Deus não muda. Deus não altera os seus planos. Aquilo que Deus estabeleceu antes dos tempos eternos se cumprirá. Louvado seja o nosso Deus por esta maravilhosa verdade. O pastor Joel Bick, sobre este ponto, ele diz o seguinte: portanto, o juramento divino confirma a imutabilidade do decreto de Deus. O Deus que ordenou a glória eterna deles, ou seja, dos seus filhos, do seu povo, não vacilará. O Cristo que foi à frente deles, na presença de Deus, não deixará de trazê-los consigo. Seu futuro, o futuro do seu povo, é seguro. Assim sendo, o seu povo pode lutar com muita coragem contra a dúvida e a tentação, porque eles são mais do que vencedores sobre estas tribulações. Então, a imutabilidade do decreto, meus irmãos, nos faz também descansar o nosso coração. Nos faz descansar porque nós sabemos que o Deus em quem nós cremos é um Deus que não pode mudar. Ele não é sujeito a variações, a mudanças como nós somos. Então nós podemos confiar neste Deus que, tendo decretado todas as coisas, Ele não mudará o seu decreto. Portanto, se você é um eleito de Deus, se você foi chamado por Deus, se o Espírito Santo mudou a sede do seu coração, você pode ter certeza de que você se manterá firme até o fim, porque o decreto de Deus é imutável. Você pode ter a certeza de sua salvação, pode saber que Deus preserva sua alma, sua vida. Ele, como diz Judas, versículos 24 e 25, é Ele que nos guarda de tropeçar, porque é Ele que preserva a nossa fé. E diz Paulo em Efésios, Ele vai nos levar até o fim, porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Por isso, nós podemos ter a plena convicção de que, uma vez salvos pelo Senhor, Deus mesmo nos manterá salvos pela sua imutabilidade decretiva. Quinto lugar, quinta característica, o decreto ele é eterno, soberano, infalível, imutável e agora incondicional. O decreto também é incondicional. O que significa dizer isso? Significa dizer, meus amados irmãos, que Deus, Ele não se apoiou em algo que Ele tenha visto antecipadamente para decretar o seu plano. O decreto de Deus, ele independe das nossas ações, independe do fluxo da história, até porque foi o próprio Deus quem criou a história, escreveu a história, estabeleceu a história. Portanto, os homens e a história, os eventos, eles não podem modificar os planos de Deus, porque os planos de Deus não estão condicionados, submetidos, eles não dependem dessas situações humanas, ok? Então, não é porque alguém fez algo, não é porque aconteceu algo, que Deus precisou repensar, replanejar. Nós somos naturalmente assim, né? Se acontece uma situação como estas que eu citei aqui agora há pouco, às vezes nós precisamos replanejar. Nós tínhamos programado um culto para o dia tal, mas aí de repente
aconteceu uma situação, nós vamos ter que modificar essa data, mudar a data deste culto. Ok, isso é possível, porque nós somos humanos, nós somos falíveis. Deus, contudo, como ele escreveu a história, ele não está condicionado aos eventos, porque os próprios eventos ele decretou antecipadamente. Então o fluxo da história de Deus é um fluxo natural, estabelecido pelo próprio Deus. Ele não é natural para nós, porque nós não conhecemos o que Deus decretou. Certo? Eu não sei, eu não consigo dizer, por exemplo, o que vai acontecer comigo, ou com algum dos irmãos, daqui a 10 minutos. Nós não podemos dizer isso. Nós podemos prever, podemos planejar, evidentemente, e planejamos. Nossa igreja, o nosso conselho já tem planejado aí as atividades para o ano que vem, para o outro ano, 2025, não é? Aniversário de 45 anos da nossa igreja, nós temos pensado nessas coisas. Mas, em última instância, quem faz acontecer é Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer. Os preletores que são convidados, que estão confirmados, não sabemos, não é? Aliás, um deles, o reverendo Josafá Vasconcelos, quando eu o convidei, ele disse: olha, eu já estou velho, já estou velho, se Deus me der saúde, se Deus quiser, eu vou estar com vocês, né? Quer dizer, o jeito dele brincar, muito, muito sensível, né, o pastor Josafá. E é isso mesmo, no fundo é isso mesmo, nós não sabemos o que vai acontecer conosco, não é? Então a gente planeja, confia que vai dar certo, mas, em última instância, é Deus quem faz executar. O que diz Paulo? É Ele quem faz tanto o querer quanto o realizar, não é isso? Deus tanto quer quanto realiza. Então, o decreto de Deus, ele não está condicionado, ele não está submisso à minha vontade, ao meu querer. Eu já disse aos irmãos aqui algumas vezes que há algumas teologias mentirosas em relação a isto. Existe uma mais comum, que é a doutrina arminiana, que diz o seguinte, que o homem ele pode, pelo seu livre arbítrio, interferir na sua salvação. Ele pode ou não optar pela salvação que Deus oferece a ele. Contudo, as Escrituras nos dizem o contrário. As Escrituras nos dizem que o homem ele foi criado bom, mas ele caiu em Adão, Gênesis capítulo 3, e uma vez caído, ele está morto, Efésios 2, nos seus delitos e pecados. E todos os irmãos aqui sabem, por experiência própria, que nenhum morto é capaz de fazer alguma coisa. Porque se você estiver num velório e um morto fizer alguma coisa, saia correndo. Deve ser alguma assombração, algo do tipo, porque eu nunca vi um morto se levantar num velório, ele está morto. Da mesma forma é o morto espiritual. O morto espiritual, ele não pode ir até Deus, ele está morto. Então ele não tem liberdade de vontade, a vontade dele está morta, está presa, condicionada ao seu coração pecador. Como é que um pecador vai até Deus? E aí eu lembro daquela ilustração que eu comumente uso, que é a ilustração do famoso urubu. O urubu, ele, por mais que você ofereça a ele um miolo de alcatra, uma picanha, ele não vai comer a picanha, a menos que o urubu passe por um milagre. Se o urubu sofrer uma transformação miraculosa, aí sim ele poderá optar pela carne suculenta, ao invés do gato podre. Mas, até que um milagre ocorra, ele vai optar pelo gato podre. Sempre, porque isso é da natureza dele. Da mesma forma é o homem pecador. Na nossa natureza nos inclina para o pecado. Portanto, não há vontade humana para Deus. O homem ele tenta buscar deuses, mas ele falha, porque na verdade ele não quer se encontrar com o verdadeiro Deus, porque quando ele se encontra com o verdadeiro Deus, o que acontece? Isaías 6, cai na presença como morto, dizendo: ai Senhor, ai de mim. Como João, cai como morto, estou diante do rei. Quem se encontra com Deus, ele é naturalmente impactado pela glória. Então o ser humano, para se encontrar com Deus, precisa humilhar-se.
E para se humilhar é necessário uma fé que não é produzida por ele. Efésios 2, 6, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus, porque vocês não são capazes de produzir em vocês mesmos uma fé suficiente de ver Deus como Ele é. Deus precisa mudar o coração para que você o veja como Ele é. Vendo Deus como Ele é, você cai como morto, porque você não consegue suportar o brilho da santidade, da glória, em contraste com a podridão dos seus pecados. Segunda mentira, a mentira de que Deus, essa é menos comum, eu já mencionei aqui para os irmãos, é a mentira que é o extremo do arminianismo, que crê o seguinte: Deus não conhece o futuro completamente. Ele deu ao homem o direito de construir com ele o futuro. Deus, ele é tão bom que ele abriu mão da sua presciência e na sua liberdade ele deu a nós o direito de participar com ele na construção do futuro. Então, por exemplo, essas catástrofes que acontecem por aí, Deus não necessariamente sabia que isso ia acontecer. Ele permitiu que essas coisas acontecessem. Mentira. Porque o Salmo 139, Davi diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Certo? Portanto, meus amados irmãos, Deus não está condicionado às nossas mudanças. Não importa o que decide um presidente, não importa o que decide uma cultura inteira, Deus tem os seus propósitos. A guerra entre Israel e os palestinos, nós lamentamos, claro que lamentamos, vidas estão sendo perdidas, crianças mortas, moças, mulheres sendo estupradas, senhoras idosas sendo torturadas. Lógico que nós lamentamos, mas nós não podemos perder o foco de saber que Deus ordenou estas coisas para a sua glória. Mas pastor, que Deus mau que faz estas coisas com as pessoas, que mata as pessoas, que ordena esse tipo de situação? Sim, mas nós estamos pensando na maldade conforme o nosso coração. Nós não estamos pensando na glória de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele criou tanto o homem bom quanto o homem mau para cumprir o seu propósito. Até o ímpio, diz Salomão em Provérbios, foi criado por Deus para o dia da calamidade. Então não pense você que o nascimento de um Adolf Hitler, o nascimento de um Mussolini, de um Mao Tse Tung, de um Stalin, o nascimento de um... Como é que é o nome daquele lá, o famoso lá de Cuba? Fidel Castro, né? O nascimento dessas pessoas, não pense que essas pessoas nasceram assim, Xi Jinping, né? O coreanozinho lá do cabelo quadrado. Não pense que essas pessoas nasceram assim por acaso, não. Deus ordenou que elas nascessem com um propósito: exaltar a sua glória. E mesmo que elas executem coisas ruins, mas Deus faz para a sua glória. Nós não entendemos às vezes, meus irmãos, os planos de Deus. Há uma música muito bonita, escrita por um musicista presbiteriano, Estênio Márcios, cantada por ele e pelo João Alexandre. Ela se chama Tapeceiro. Nessa música, o Estênio, que é o compositor, né, ele diz o seguinte, e eu até gosto muito dessa música, eu me lembro muito da minha avó. Minha avó, ela tecia, né, fazia tricô, fazia crochê, e eu sempre me lembro assim, dessas situações. Né? E o Estênio diz assim, na música, que o tapeceiro, quando ele começa a fazer o tapete, né, você vira pelo lado e você não percebe que as pontas elas estão se encaixando. A Fernandinha, quando faz o crochê lá, ela me mostra isso, né? Pelo lado, eu olho e não vejo diferença nenhuma. Para mim está no verso e no
na frente e verso. Para ela, ela fala, não, aqui é verso, aqui é frente, né? As irmãs aí que fazem esse trabalho sabem disso, eu não consigo diferenciar. Então você olha assim, você fala, não, peraí, onde é que vai dar isso? Por que essas combinações de, né, uma voltinha, entra na outra, sai por uma, entra pelo lado, sai por cima, aí você, deu ponto, né? Aí você fala, não é possível. Igual nó de caminhoneiro, né? O cara chega e dá o nó, não é possível. Gravata, né? Nó de gravata. Um dia, lá no casamento do Patrick, o moço chegou lá, um senhor assim já mais idoso, né? Uma senhora chegou assim, apavorado, né? Falou, o senhor sabe dar nó de gravata? Eu falei, eu sei. Então o senhor pode dar aqui que eu não sei dar o nó de gravata. Não, posso. Fui lá e fiz o nó para ele, ensinei o nó, né? Ficou bom, ele falou, está ótimo, só do senhor está feito, já está bom demais. Ajeitei, né? Quer dizer, o que essas coisas mostram para nós? Que nós não conhecemos o final da história. Às vezes, a nossa vida, irmãos, é sempre uma construção, né? Nós estamos sempre empilhando coisas, nós estamos sempre encadeando coisas. Você não sabe o que vai dar naquela combinação, aquele jogo de xadrez, aquele quebra-cabeça, aquele tapete que está sendo tecido. Mas quando a coisa fica pronta, aí eu volto à música do Stênio, né? Ele diz assim, quando você vira pelo lado certo, você vê a mão do Criador, né? Quando você olha pelo avesso, você não consegue entender muito, mas você vira para o lado certo, as coisas se encaixam. As coisas se encaixam. Então, essa é a visão cristã de mundo. Se a gente olha por um aspecto não cristão, por um aspecto humanista, você vai ver as coisas pelo avesso. E é exatamente o que acontece com as pessoas que não entendem que os decretos de Deus são como eles são. As pessoas querem tentar explicar as coisas, os eventos, as situações, por outra forma de ver. Se você coloca, irmãos, um óculos com lentes amarelas, você vai ver amarelo. Não tem como você colocar uma lente amarela e ver vermelho. Não é? As lentes, elas condicionam o modo como nós vemos as coisas. Portanto, a nossa lente, ou as nossas lentes, devem ser as lentes da palavra de Deus, porque se Deus é o autor da história, eu tenho que perguntar para o autor. Vocês concordam comigo? Suponhamos que você goste da poetisa Adélia Prado, está viva, 90 e poucos anos a Adélia. Adélia, você gosta da Adélia Prado, você quer ler um poema da Adélia Prado, você quer interpretar. Se ela está viva, vamos tentar perguntar para ela, o que é isso aqui? Vamos lá tentar fazer uma visita, né? Ela está viva, pergunte para o autor, não fique inventando moda, pergunte. Não é? A mesma coisa é a palavra de Deus, ela está aqui conosco, ela é viva, ela é eficaz. Então não vamos tentar entender os planos de Deus fora da visão de Deus, vamos entender de acordo com os óculos corretos, as Escrituras Sagradas. Então veja, Deus não condiciona os seus decretos ao nosso olhar falho. Por isso os decretos são incondicionais. Deus fez, antes dos tempos eternos, de maneira soberana, infalível, imutável, sem levar em consideração as mudanças que nós executaríamos. Ou melhor, as mudanças que nós executamos já estão cobertas pelo plano do Senhor, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nenhum. Então ninguém surpreende Deus. A impressão que dá é como se Deus fosse driblado, né? Tivesse um plano e aí de repente alguém fizesse uma coisa, como se Deus dissesse, eu não estava esperando isso, vou ter que resolver aqui. Não, Deus não faz isso. Nós é que fazemos. Deus conhece todas as coisas. Vamos ver aqui alguns textos, irmãos. Vamos ler Lucas, capítulo 7, versículo 30. Lucas, capítulo 7, versículo 30.
Vamos ler? Vamos ler também o 29, né, para ficar o sentido um pouco mais completo. 29 e 30. Vamos lá. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Olha só, o que o texto está querendo dizer aqui? O texto está mostrando que o fato de Deus ter decretado aqui, os irmãos percebem que há aqueles que ouviram, reconheceram a justiça de Deus, todo o povo e até os publicanos, ouviram e entenderam, reconheceram, mas o versículo 30 diz que houve um grupo de pessoas, fariseus e intérpretes da lei, que rejeitaram os desígnios de Deus, os planos de Deus. Agora veja, isso não, o que o texto chama a atenção aí? Que a palavra de Deus, ela faz essa distinção daquilo que nós já estabelecemos lá atrás, meus irmãos, quando nós falamos sobre o decreto, que é a vontade preceptiva de Deus e a vontade decretiva de Deus. Eu vou relembrar os irmãos, especialmente para aqueles que não estavam aqui. O que é a vontade decretiva? É aquela vontade que Deus estabeleceu, que é esta que nós estamos vendo aqui, a vontade dos seus decretos. Deus disse, vai acontecer. O que é a vontade preceptiva de Deus? É o que nós encontramos na Bíblia como aquele que seria o ideal de Deus para aquelas pessoas. Por exemplo, há um texto bíblico que Deus diz assim, que Ele não deseja que as pessoas se percam. Certo? E de fato, pela santidade de Deus, pela misericórdia de Deus, é óbvio que finalmente o desejo de Deus é de que as pessoas não tivessem caído em pecado. Então, isto é uma vontade preceptiva, ou em outras palavras, é o desejo de Deus no sentido de, daquilo que Ele, como Deus soberano e criador, daquilo que Ele, como misericordioso, como glorioso, como Salvador, Ele deseja que nós compreendamos a respeito dEle, certo? Então Deus tem um ideal para nós. Qual é o ideal para nós? O ideal para nós é que nós obedeçamos integralmente à lei. Esse é o ideal. Mas nós vamos obedecer integralmente à lei? Não. Então a vontade preceptiva de Deus são aquelas intenções divinas de que nós nos comportemos de maneira perfeita. Correto? Por isso a Escritura nos orienta tanto a que nós nos adequemos à perfeição de Deus. Sede santos como eu sou santo. Não é? A Escritura diz em todo tempo, olha, cumpra o Salmo 119, Deus, versículos 4 e 5, Deus fez os seus mandamentos para que nós os cumpramos à risca. Então esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. Então essa é a vontade preceptiva. No entanto, o decreto de Deus estabelece que uns vão ouvir, outros não, que é o que nós acabamos de ler aqui. Alguns ouviram, outros rejeitaram. É assim. Então não tem como nós separarmos estas duas formas de Deus agir, né? Aquela que é o ideal para nós e aquela que é de fato a vontade decretiva do Senhor. Vamos ver aqui outro exemplo, meus irmãos. Isaías 37, 26. Isaías 37, 26. Isaías 37, 26. Vamos ler juntos? Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Veja que interessante este versículo. Observe bem este versículo. Veja que interessante. Não ouvistes que há muito tempo eu dispus estas coisas?
Desde dias remotos, ou seja, passado, eu já tinha planejado. Então aqui você percebe esta parte do decreto, que é esta vontade de Deus antecipada. Estão percebendo? Deus eterno que decretou lá atrás. Mas agora Isaías diz que ele cumpre agora. Agora, porém, as faço executar. Veja que coisa interessante. Ou seja, Deus ele é capaz de planejar tudo na história e no tempo determinado por ele fazer cumprir o seu desígnio. Isso é muito interessante, irmãos. Eu sempre vejo isso, irmãos, claro que é sempre diminuir, porque Deus não tem como você explicá-lo, né? Nós explicamos essas situações teológicas porque as Escrituras nos revelam. Mas qualquer exemplo que a gente usar aqui será muito pequeno em relação ao que Deus é. Mas eu costumo pensar, talvez o meu modelo ajude os irmãos, eu costumo pensar como um autor que escreve um livro, escreve um romance, por exemplo, escreve uma história. O que esse autor faz? Ele cria as personagens, primeiro ele tem um enredo, né? ele idealiza um enredo, então o início, o meio e o fim. Eu quero contar a história de uma família que sofreu um naufrágio e essa família encontrou uma porção de terra e ali naquela ilha ela construiu jangadas até que pudesse alcançar ou esperar um resgate. E o final foi que essa família, depois de alguns anos, foi resgatada com vida e celebravam essa condição de vitória sobre essa tribulação. Bom, essa é a história. Aí eu vou precisar criar o quê? As personagens, né? Tem o pai, a mãe, quantos filhos, os nomes deles. E aí eu vou dando vida a isso. Então eu penso o plano de Deus, o decreto de Deus dessa maneira. Deus é o grande autor da história. E ele então ele criou o seu povo, ele criou o cenário, ele criou o mundo, colocou as personagens nesse mundo, estabeleceu os cenários, as cenas, e nós estamos vivendo essa história. É como se nós estivéssemos dentro daquele grande livro do autor. Nós estamos ali, nós somos um capítulo, ou quem sabe a parte de um capítulo, né, dessa história do autor que está sendo contada. Agora, a grande diferença do autor humano para Deus é que nós já sabemos o final da história. A personagem já sabe o final da história, nós sabemos. Nós sabemos que nós fazemos parte de uma história cujo final é feliz. O final é que nós estaremos todos reunidos com Deus, o Pai, e Jesus Cristo, seu Filho, nos céus. Nós sabemos disso. E por isso, nós estamos convictos, animados, sabendo que nem morte, nem tribulação, nem angústia, nem profundidade, nem altura, nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso nós somos vencedores. Então, embora nós percamos parte da batalha nesse mundo, nós já somos vencedores na história. Certo? Em qualquer história, pessoas morrem, pessoas sofrem, mas sempre há uma vitória final desse povo. É assim conosco. Nós vamos passar por aqui, nós não sabemos necessariamente qual é o nosso papel na história. Deus está fazendo com que a personagem Wendell cumpra um propósito dentro da história daquele livro. Eu não sei o que o autor quer fazer comigo nos próximos dias, nos próximos anos, mas eu sei de uma coisa, eu sei que eu faço parte deste povo que no final é um povo que já é vencedor. Então eu estou aqui fazendo parte desse enredo maravilhoso, sabendo que lá no final nós todos vamos estar juntos no belo país, que é o novo céu e a nova terra. Essa é a nossa história, a história da redenção. E, portanto, essa história não está condicionada às escolhas que nós fazemos, porque os planos de Deus eles vão se cumprir independentemente das nossas decisões. A Bíblia nos ensina, meus irmãos,
a dizer que nós faremos isso ou aquilo, mas de que modo? Se Deus quiser. Vamos ver esse texto? Tiago, capítulo 4, versículo 15. Texto muito conhecido nosso, né? Tiago 4, 15. E nós não devemos entender esse texto, irmãos, como uma reza, né? Há irmãos que fazem algumas críticas infundadas, né? Como se nós tivéssemos que obrigatoriamente usar esta expressão, né? Não é isto que Tiago quer nos dizer. Não quer dizer que se eu me esquecer em algum momento de dizer se Deus quiser, eu estarei pecando ou sendo arrogante. Óbvio que não. Afinal de contas, é o nosso coração que impõe a nossa relação com Deus, e nem sempre aquilo que nós falamos, né, é o que está no nosso coração, no sentido de que nós podemos fingir, podemos ser hipócritas, mas o fato é que o nosso coração precisa estar conectado com esta verdade aqui que Tiago menciona no capítulo 4, versículo 15. Vamos ler? Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Claro que é bom nós treinarmos, né, os nossos lábios para sempre dizermos: se o Senhor quiser, se Deus permitir. Mas mais importante do que os nossos lábios, o nosso coração deve ter esta convicção de que, de fato, nós só faremos as coisas se Deus permitir. Nós podemos planejar, podemos idealizar, pensar, mas nós só executaremos se o nosso Deus quiser. E o que significa se Deus quiser? Significa, numa linguagem teológica, se o decreto de Deus for aquele. Se Deus tiver decretado isto acontecerá, certamente. Se Deus, contudo, tiver decretado uma outra coisa, isto não acontecerá. O que tiver de ser, será, de acordo com os decretos do nosso Senhor. E eu vou encerrar aqui, meus irmãos, lendo o trechinho do pastor Joel Bick, quando ele diz assim: Deus revelou os sucessos militares e bondades de Ciro para com Israel antes de ele nascer. E ele está se referindo aqui a Isaías 44, que conta a história de Ciro, né? Para que o povo reconhecesse que só Deus é o soberano Senhor, que ordena a vida dos homens como um oleiro molda o barro. Paulo citou essa situação para argumentar que, como divino oleiro, Deus tem o direito de decretar o que quiser a respeito da vida dos homens. Paulo afirmou que o propósito de Deus não é condicional à vontade ou às obras dos homens, pois a vontade de Deus, o desígnio de Deus, o propósito de Deus, foi determinado antes de qualquer pessoa nascer. Eu disse que era o último, mas vamos ler esse texto de Romanos, Romanos 9, versículos 11 e 18. Vamos encerrar com a leitura desse texto, Romanos 9, 11 e 18. Romanos 9, depois os irmãos leiam em casa. Esse capítulo é importantíssimo, e nesse contexto de guerra entre Israel e palestinos, ele se torna ainda mais importante, porque esse texto mostra que o Israel de Deus não é mais o Israel geográfico, é o Israel espiritual. Ele não está mais contido no limite geográfico. Todavia, de acordo com as Escrituras, nós cremos que há alguns de Israel que ainda poderão, sendo eleitos, ouvir a palavra do Senhor e aceitarem a Jesus Cristo, como qualquer outro povo, como qualquer outra nação. No entanto, Paulo, neste capítulo, ele faz um elogio importante a Israel. Ele diz que de Israel nós viemos, o início do capítulo 9, a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, o próprio Cristo, segundo a carne,
tudo isso vem de Israel. Portanto, Israel deve ser para nós uma nação diferente. Mas do ponto de vista da salvação, Paulo diz que ela é uma nação como igual como as outras, no sentido de que também Israel não será salva por ser um povo geograficamente israelita. Não é porque alguém nasce em Israel que será salvo. Para nascer de novo é necessário nascer dentre aqueles que foram chamados por Deus. E por isso os versículos 11 e 18 nós vamos ler. Vamos lá? Vamos ler do 11 até o 18, que aí a gente fecha. Faltam 2 minutos para as 9. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Esse ela aqui é Rebeca, né? Que está sendo mencionada lá no versículo 10. Como também, aliás, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Repare, irmãos, aqui a ideia da eleição de um lado e da rejeição de outra. A reprovação de Esaú e a escolha de Jacó. Amei um, me aborreci de outro. E alguém poderia dizer: mas Deus, isso é injusto, porque eles nem tinham nascido ainda. São 2 irmãos vindo de uma mesma mulher, de um mesmo povo. Como assim? Um será amado pelo Senhor e outro será rejeitado. É injusto. Paulo, obviamente, sabendo o que passava no coração humano, faz essa mesma pergunta e responde. Vamos lá, versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Muitos diriam hoje: sim, Deus é injusto. Ele tem que salvar todo mundo. Mas Paulo não diz assim. Paulo diz: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus levantou o Faraó para que Faraó fosse um instrumento nas mãos de Deus, para que Deus cumprisse o seu decreto de reprovar os egípcios e escolher os israelitas. Deus, portanto, tanto faz uma coisa quanto outra, tanto ama quanto reprova, tanto ama quanto odeia. Então, aquela frase que as pessoas dizem: Deus odeia o pecado e ama o pecador, ela é mentirosa. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador que não se arrepende dos seus pecados. Deus reprova aqueles que ele não escolheu. Então não saia por aí dizendo que Deus ama os pecadores, porque alguns ele não ama, alguns ele odeia. Paulo está dizendo: eu terei misericórdia de quem quiser, terei compaixão de quem quiser. Por isso, não depende de quem sobe a escadaria de Aparecida, não depende de quem é membro de igreja, não depende do tempo de igreja que você é, de que função você exerce, não depende qual família você pertence nesse mundo, depende da minha vontade. Se eu quiser te escolher, eu escolho. Se eu não quiser, eu te reprovo. Por isso Jesus disse: temam aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Os homens não, o máximo que eles podem fazer é nos matar a carne. Deus, contudo, pode matar eternamente, condenar. Então,
Quem Deus ama? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho. Para quê? Todos quem? Todos os que nele crerem. Estes, os eleitos. Deus ama com amor incondicional. Ok, irmãos? Decreto eterno, soberano, infalível, imutável e incondicional. Vamos trabalhando aí estes tópicos, né? E na semana que vem, com a graça de Deus, nós continuaremos com estas características dos decretos. Os irmãos fiquem à vontade para perguntas.